No mês de janeiro, eu consegui finalizar 10 livros e já adianto pra vocês que vem muita coisa boa por aí. Oi, zoiudos, tudo bem? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. E, gente, eu comecei o mês de janeiro, eu comecei 2023 com uma vibe de leitora, que tipo assim, vocês não estão entendendo a minha vibe de leitura. Eu terminei um livro de 900 páginas em menos de 5 dias, de tanta obsessão, de tanta angústia que tava no meu coração, que o livro não terminava nunca, que os personagens não ficavam bem. Vocês, leitores, vocês me entendem, então eu posso compartilhar minha dor com vocês. E, gente, o mês de janeiro me prometeu, assim, leituras maravilhosamente boas. Eu tô com novos projetos, novas ideias, novos vídeos pra vocês. Inclusive, esse vídeo aqui tá um pouco atrasado, né? Porque a gente já tá no meio de fevereiro praticamente, mas eu garanto que vem muita coisa boa por aí. O meu primeiro livro lido de 2023 foi Para Toda a Eternidade, da Caitlin Dodge. E eu sei que eu não deveria ter começado o ano com esse clima tão mórbido, falando de morte, como você quer morrer, etc. Mas, gente, eu tava com essa autora na minha cabeça desde que eu li Confissões do Crematório. Então, tipo assim, eu queria começar o ano com uma coisa boa e Caitlin Dodge não decepciona. Nesse livro, a gente vai ter a Caitlin viajando para diversos países do mundo para ver como as pessoas lidam com o luto, como as pessoas lidam com a morte. Esse livro trata muito sobre tradições e costumes, então foi um pouco chocante pra mim em algumas partes, mas em si é um livro muito bacana. Ele fala sobre o Dia dos Mortos, por exemplo, no México, e alguns ritos que acontecem na Indonésia. Enfim, gente, sério, são vários países, foi um livro muito bacana. Eu não imaginava que seria um livro que eu iria me interessar tanto assim, mas o jeito que a Caitlin escreve faz você se sentir tão acolhida naquele meio. E eu perdi a minha avó recentemente, então a gente lê sobre um tema que meio que acalma um pouco a gente, ajuda. Então, se vocês também quiserem procurar um pouco mais sobre os livros da Caitlin, ela fala bastante sobre o luto, sobre esse tipo de coisa, sobre morte, né? Ela fala sobre morte. Então, se vocês quiserem ler, os livros dela são simplesmente incríveis e você se sente muito bem. Inclusive, uma inscrita comentou pra mim que eu ia adorar ler Para Toda a Eternidade e, de fato, eu gostei muito de ler esse livro. O segundo livro que eu terminei no mês de janeiro foi O Mistério dos Sete Relógios, da Agatha Christie. E esse foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu não entendi, que eu fiquei um pouco confusa. Eu jurava que ia ter Miss Marple ou o Hércules e não apareceu nada. A gente vai ter aqui um grupo de amigos que vai tentar, tipo, pregar uma peça pro melhor amigo deles, porque esse amigo, ele não acorda. Eu me identifiquei muito com ele, sabe, que precisa de milhões de alarmes e tal. Só que como na época do livro ainda não tinha celular, ainda não tinha alarme, todos os amigos se juntaram e cada um comprou um relógio. Então a gente tem 8 relógios. E calma que hoje eu vou chegar nos 7. Só que quando esses 8 relógios apitam e faz um barulho do cão, porque enfim, gente, um relógio apitando já é ruim, agora você imagina 8. Aí as pessoas começam a desconfiar, porque caramba, não é possível que o cara não acorde com 8 despertadores. E aí a gente encontra aquele rapaz assassinado, e no quarto só tinham 7 relógios, um relógio foi tacado pela parede. E a gente tem conspiração, a gente tem máfia, a gente tem teoria, a gente tem um grupo de amigos tentando desvendar o que aconteceu, por que ele morreu, ele estava envolvido com não sei o quê. A gente tem uma carta meio suspeita, enfim. Foi um livro um tanto confuso. Tive que pesquisar depois. Sim, me senti muito burra, como sempre, lendo todos os livros da Agatha Christie. Também, mas de fato foi uma leitura muito bacana. Eu dei 3 estrelas pra ele, e não foi ruim de todo mal, mas foi uma leitura assim que me cativou, que me entreteu naquelas horas, então foi bacana. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou fã da Cassandra Clare de carteirinha desde que eu me entendo como leitora. O primeiro livro que eu li que me trouxe essa vida de leitora foi Cidade dos Ossos, primeiro livro da série Instrumentos Mortais. Eu li a série dos Instrumentos Mortais, que tem, se eu não me engano, 6 livros, em 2016, 17, 18, em algum desses anos aí. O que acontece é que agora a gente já tá em 2023. O que acontece com o cérebro da pessoa que não revê o negócio há muito tempo? Ele esquece tudo. Então, eu não lembrava de nada. Nada, 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 nada. E eu peguei pra ler às cegas, assim, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que a gente vai ter como personagem principal o Simon entrando pra Academia dos Caçadores de Sombras. Gente, foi um livro que me tirou o sono, foi um livro que eu não queria largar. Tipo assim, é um livro absurdamente grande, mas você se encontrar com os personagens que você tem um carinho, que você tem um amor, é tão incrível que não tinha como esse livro ser menos que 5 estrelas. Não tinha. Foi muito bacana ver o Simon na academia, todas as questões dele com a Isabelle. E assim como ele, eu não lembrava de absolutamente nada. Tipo, nada do que aconteceu, enfim. E aí também eu resolvi reler Cidade dos Ossos, só que eu ainda não terminei, eu devo terminar mês que vem. Então foi muito bacana ver os dois lados da moeda, né? Do Simon conhecendo o Jace e do Jace conhecendo o Simon, enfim, toda a questão dele que ele tinha com a Clary, que ele ia se declarar ali naquela noite, que tava bem óbvio, né, gente, que ele ia se declarar. Mas foi muito bacana, Isabelle, todos os personagens, enfim, rever o Magnus, o Alec. Ai, deixou meu coração muito quentinho, foi um livro de fantasia, assim, que eu tava com muita saudade desse universo, de tudo. Amei. E não poderia faltar ele,
A Zona Morta do Stephen King, que foi o primeiro livro da leitura coletiva esse ano. A gente deve ler A Longa Marcha agora no mês de fevereiro, que o cronograma já tá pronto, do dia 5 ao dia 21. Então, se você quiser mais informações sobre a leitura coletiva, é só ir lá no nosso Instagram, Leitura King. Eu sempre deixo o link aqui embaixo pra vocês acessarem. E, gente, como vocês podem ver, eu gostei bastante do livro. Ele tá cheio de anotações. E a gente vai ter um personagem que, quando ele era criança, ele sofreu um acidente, ele bateu a cabeça. E depois de grande, ele sofre um acidente também, que deixa ele em coma por vários anos. E quando ele volta, quando ele coloca a mão nas pessoas, ele consegue sentir, prever e ver coisas que nem essas pessoas sabem. Como, por exemplo, quando uma fisioterapeuta toca na mão do Johnny, ele fala logo que a casa dessa fisioterapeuta tá queimando, esse tipo de coisa. E, de fato, a casa dessa mulher tava pegando fogo, então é um pouco bizarro. E eu esperava outro final um pouco mais feliz. E eu sou fã de Stephen King, fã de finais felizes, fã de finais tristes, etc. Mas eu queria muito, muito um final feliz, muito uma felicidadezinha, assim, pra aquecer meu coração, porque eu tava com leituras tão boas, tão felizes. Mas, apesar de tudo, foi um livro que me entreteu bastante, foi um livro que eu gostei muito. A minha nota pra ele foi 4 estrelas. De fato, foi uma leitura muito boa, mas ele não foi o meu favorito do Stephen King até o momento, sabe? Ele foi uma leitura muito bacana, muito divertida, mas eu não trato ele como favorito. E a gente vai acompanhar o Johnny aqui. Em contrapartida, a gente tem um político meio maluco que supostamente vai acabar com o mundo. E a gente tem também um assassino que o Johnny vai tentar identificar. Então, gente, é um livro repleto de surpresas, repleto de plot twists. E eu espero não ter passado nenhum spoiler pra vocês, digamos assim. Mas é sério, vale muito a pena ler e eu tô muito animada pra começar a ler A Longa Marcha em fevereiro. E Zona Morta me trouxe muita alegria. O final, eu fiquei... não acredito que isso aconteceu, enfim, todas as teorias também sobre os últimos capítulos disso aqui. Foi incrível e eu adorei conhecer o Johnny, a Sarah, todo mundo. Foi uma leitura muito bacana. Eu tô com milhões de séries, sagas, duologias, trilogias, enfim, o que vocês imaginarem pra terminar. Mas aí chegou na minha biblioteca Kindle, gente, um mimo maravilhoso do meu namorado, chamado Cidade, Terra e Sangue. Eu adoro os livros da Sarah, eu sei que tem questões que a gente tem que conversar, prestar atenção, etc, e discutir. Eu sei, tipo assim, de todas as polêmicas que envolvem a autora, mas, gente, esse livro me prendeu demais. Foi o que eu li em questão de dias, assim. Eu precisava saber o que ia acontecer com a Bryce, eu precisava saber se era tudo certo com o Hunt. Gente, eu precisava saber. Eu soube. E eu quero o segundo livro agora. Eu tô esperando meu namorado comprar também pra mim, porque, gente, que livro espetacular. É um livro de fantasia, alta fantasia, ouso dizer, por mais que ainda esteja um pouco no mundo humano, que aqui a gente vai ter os féricos, como sempre a gente tem férico, como sempre a gente tem magia nos livros da Sarah, não tem como fugir disso. A nossa personagem principal, a Bryce Killian, depois de ter saído de uma festa, assim, super bêbada, super loucona, chega em casa e vê a amiga, que era uma loba, e a Matilha toda destroçada. Ela fica totalmente desesperada, porque pra Matilha não ter tido nenhum senso de reação, sabe, sendo que era Danica, mais 4 lobos ali dentro, devia ter sido uma coisa muito monstruosa, então ela tenta seguir esse suposto monstro e acaba descobrindo futuramente que ele é um demônio. Ela ainda consegue salvar um arcanjo, né, que tava ali na cidade, mas a vida dela muda drasticamente, porque ela perdeu a amiga e de quebra também teve um ferimento horroroso na perna, que ela sente essa dor até hoje. E depois de 2 anos, esse demônio volta. E os detetives, os arcanjos, no caso da cidade, vão pedir ajuda na Bryce, porque querendo ou não, ela sabe algumas coisas sobre o demônio, ela esteve muito presente. O cara também que foi assassinado era próximo da Bryce, então a Bryce não é exatamente uma suspeita, mas ela esteve envolvida, sabe, em todos os casos de assassinato. Então a polícia, além de ficar de olho nela, vai botar um guarda, que vai ser o Hunt, vai ficar observando ela. Mas eles vão procurar, né, esse demônio pra descobrir o que aconteceu. E, gente, foi um livrão mesmo, tanto de tamanho como de conteúdo. Eu gostei muito. O final, assim, me deixou com gostinho de quero mais, tanto que eu já quero o segundo livro dessa série, assim, na minha mesa. Eu quero o terceiro, o quarto, enfim, quero todos os livros. E que eu recomendo pra vocês de olhos fechados. Obviamente, é um livro grande, então demanda tempo, demanda muita anotação, porque senão no final do livro a gente não entende mais nada, mas sério, vale muito a pena. Em 2019 eu comecei a ler Divergente, só que eu não segui com a série, né? Se eu não me engano, uma trilogia. Tem Insurgente e depois Convergente. E depois um livro ainda sobre histórias sobre o 4. Então eu só realmente li Divergente e ficou por aquilo mesmo. Só que eu fiz uma lista de todas as séries e sagas que eu ainda não terminei. E Divergente estava lá me olhando, eu fiquei olhando Divergente ficou me olhando. Então, por que eu não começo a ler Insurgente? E, gente, foi tipo assim, tiro e queda. Eu comecei a ler, foi um livro que me pegou, me surpreendeu. Eu gostei muito de rever todos os personagens, eu tive vontade também de rever todos os filmes, só que eu não lembro do que acontece no final de Convergente, eu realmente não lembro. Eu tenho uma mínima noção assim na minha cabeça, mas eu não sei se aquilo foi um delírio ou se realmente aconteceu, então eu vou ter que ler Convergente para descobrir. Mas, gente, assim, foi um livro incrível. Dá pra notar umas diferenças entre o filme e o livro, só que são, tipo assim, bem sutis. Os personagens do
filme, estavam na minha cabeça ainda, então eu precisei anotar, tipo, muito sobre os personagens, quem eles eram, as características, pra entender. Mas foi um livro que eu anotei só pra ter uma noção do que tava acontecendo pros próximos, porque, gente, não tem coisa pior do que você chegar num fim de uma trilogia, de um fim de uma série, você não lembra nada. Exemplo de Instrumentos Mortais que eu tinha comentado com vocês, então, sério, anotem, nem que seja, sei lá, o final, fulano morre, isso acontece com não sei o quê, que no final depois você vai consultar suas anotações, nem que seja num caderninho, num bloco de notas do celular, assim, só pra você ter noção, porque a gente esquece as coisas muito fácil, mesmo que seja uma coisinha bobinha, fácil de ler, vai retomar as lembranças na nossa cabeça e tudo vai dar certo, confia. Vocês me pediram tanto, tanto, tanto pra ler A Hipótese do Amor, que eu finalmente me rendi. Em 2023 eu prometi que ia ler os livros hypados, que ia começar a ler esses livros assim, mais da galera. E A Hipótese do Amor me surpreendeu de um jeito. Eu peço muito desculpas, principalmente a minha amiga Maria, que me mandou mensagem lá atrás, falou: Gabi, leia logo, você vai amar. E eu falei: não, não, vou ler. E agora eu li e eu tô tipo assim, por que eu não li antes? Por que... Gente, que livro incrível. Eu entendo o hype dele, eu entendo, todo mundo tá falando sobre ele, dele ser um famosinho das redes sociais, porque de fato, ele é um livro muito, muito bom. Nesse livro, a gente vai ter uma mistura incrível de comédia romântica com fake dating, que, gente, eu ri horrores. Fazia tempo que eu não ria tanto com o livro, eu tô falando sério, de rir, de dar gargalhada mesmo, porque, cara, a Olive, ela é muito estabanada, ela tem o jeitinho dela, enfim. E a Olive, ela terminou recentemente com o namorado porque ela percebeu que tinha mais química entre a amiga dela e o namorado dela do que ela e o namorado. Deu pra entender? Enfim, ela termina com esse namorado pra que a amiga, né, fique com ele, porque afinal de contas é uma boa amiga e ela nem gostava tanto assim desse rapaz. E ela começa a mentir pra amiga que já tá de olho em outro cara, aquela coisa toda. Ela tinha falado com a amiga que ia sair num dia específico, e nesse dia específico ela encontra a amiga no laboratório, porque elas trabalhavam ali juntas. E sim, nesse livro a gente tem um ambiente acadêmico, com cientistas, com laboratórios, então, tipo assim, se você gosta desse ambiente, esse livro aqui vai te surpreender muito. Mas, enfim, ela acaba mentindo pra amiga e encontra um cara ali no corredor, enquanto a amiga tá quase correndo atrás dela. Ela pergunta se pode ficar com aquele cara, e aquele cara não responde, ela já tá com um beijão naquele cara, e logo depois ela descobre que esse cara era o pior cara da universidade. Ele era o tipo de cara, né, ele era um professor que negava todos os projetos de todos os alunos, ele era o carrasco assim na universidade, e ele acaba aceitando esse namoro de mentirinha com a Olive, porque aí a universidade perceberia que ele ia ficar ali e aí ia liberar dinheiro para as pesquisas dele, a coisa toda ia ser mútuo pros dois. E, gente, é meio óbvio o que acontece com fake dating, com romance cangato. Obviamente, um deles se apaixona e o outro fica lá bobinho, aquela coisa toda. Mas, sério, foi um livro muito bacana. Ele aborda questões muito importantes como assédio. Cara, foi um livro incrível, foi um livro muito divertido, mas foi um livro que me fez pensar, assim, que eu vou carregar ele pro resto da minha vida. Sério, vamos ver logo A Hipótese do Amor. E eu encontrei perdido na minha biblioteca Como o Rei de Alfame Aprendeu a Adiar as Histórias, um spin-off da série do Povo do Ar. E provavelmente, ao falar desse conto, ao falar desse livro, repleto de contos, na verdade, eu vou falar sobre alguns spoilers do que acontece em Povo do Ar. Então aqui embaixo tem a minutagem certinha de todos os livros, então se você quiser pular, ou se você não liga pra spoiler, enfim. Mas depois dos acontecimentos de O Povo do Ar, a gente finalmente tem o Cardan e a Jude juntos. E a gente vai ter diversos contos sobre o Cardan especificamente, sobre como ele via a Jude, sobre como foi a infância dele. Porque antes dele ser, né, o rei de Alfame, ele sofreu um pouquinho, porque os pais dele não ligavam muito pra ele, tem toda a questão dele ser o esquisito, esse tipo de coisa. Mas foi um livro muito bacana, eu esperaria mais, assim, eu gosto muito da escrita da Holly Black. E eu sei que tem ilustrações lindíssimas, de fato, são ilustrações perfeitas, lindas, lindas, lindas. Só que eu queria mais conteúdo, eu queria saber mais, eu queria mais saber sobre a Jude, sobre o que vai acontecer, enfim. Eu sei que também saiu outro livro agora, do mesmo universo de Povo do Ar, que é O Herdeiro Perdido, se eu não me engano. E eu acabei de ler também, recentemente, outro livro da Holly Black, que vocês vão ver no Lidos de Fevereiro, então eu tô muito com esse universo na cabeça, mas eu esperava mais, sabe? Eu esperava mais conteúdo, mais contos, uma reviravolta também maior. E a minha amiga Clarissa me emprestou esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, depois de eu ter falado sobre ele naquele vídeo de metas do 12 livros pra 2023. E, gente, eu me surpreendi muito com esse livro. Tô fazendo lives aqui no YouTube toda segunda, terça e quarta, das 8 até as 11. Quarta-feira é um horário mais curtinho. E eu terminei esse livro, eu comecei e terminei esse livro em live, foi uma vez só. Eu li ele, sei lá, em 2 horas e pouquinho, gente. Foi um livro que me pegou. Eu imagino que grande parte de vocês já devem ter lido no colégio ou alguma coisa parecida, ou
ter escutado um pouco sobre a Revolução dos Bichos, mas eu vou falar brevemente sobre o que se trata o livro. A gente vai ter esses animais que eles vão se revoltar contra o seu senhor. E agora quem vai dominar as coisas são os animais. Eles fizeram realmente uma revolução dos bichos. Eles que vão tratar da comida, eles que vão organizar tudo. Apesar da questão da igualdade que eles tratam ali, alguns bichos são mais iguais que os outros, uma frase do livro. Então os porcos eles começam a ser mais iguais que os outros animais, porque eles cuidavam da colheita, porque eles armazenavam isso, eles cuidavam disso. E acaba que no final a gente não consegue nem distinguir quem era humano, quem era porco, né, quem era animal. Foi um livro que me fez pensar muito. Eu tô muito animada pra ler 1984 também dele. E, gente, sério, é um livro muito curtinho, você lê muito rápido, você não se arrepende e eu gostei muito. Muito obrigada de novo à minha amiga que me emprestou esse livro. Eu adoro quando me emprestam livros, eu adoro também emprestar livros. Então, sério, eu gostei muito. E lembra que eu comentei com vocês sobre chegar no final de uma trilogia e simplesmente não lembrar nada sobre o primeiro e o segundo livro? Pois bem, aconteceu isso comigo em Estrela da Meia-Noite, da Mary Lou. Eu já tinha começado a ler Jovens de Elite em 2019, eu terminei A Sociedade da Rosa em 2021, se eu não me engano, e agora em 2023 eu resolvi retomar o último livro da trilogia e eu simplesmente não lembrava de nada. Tive que pesquisar resenha na internet, tive que pesquisar um monte de coisa, porque eu não lembrava. Eu sabia que a personagem principal era malvada, que normalmente a gente sempre tem um personagem bonzinho, que no caso dos livros da Mary Lou são um pouquinho diferentes, principalmente nesse livro aqui da Mary Lou, que a nossa personagem é um pouco má. Ela sofreu muito nos primeiros livros e agora ela... Cuidado com spoiler, hein, gente? Só que agora ela é rainha das sombras, e tem toda a questão das vozes da cabeça dela. Ela se tornou uma pessoa cada vez mais amarga e a cabeça dela tá totalmente diferente. Só que alguns eventos climáticos estão começando a acontecer e esses jovens de elite estão percebendo que alguma coisa aí tá errada. Então todos eles vão ter que se juntar, assim, pra lutar contra o mal maior. E que mal maior! Foi muito legal ver toda a equipe dos jovens de elite juntas, por mais que um pouco separados e um pouco divididos, mas eu adorei. Foi um livro que me deu muita vontade de chorar, assim, no final, porque me trouxe muitas emoções. A Adelina é uma personagem incrível, o Rafael, o Magiano, todos eles, enfim, até a Violeta, que eu não gosto tanto. Foram personagens que eu vou guardar para sempre no meu coração e fechou essa trilogia de fato com chave de ouro e eu adorei. Essas foram as minhas leituras no mês de janeiro. Comenta aqui embaixo pra mim qual foi o melhor livro que você leu no mês de janeiro. Sou a TBR pro mês de fevereiro, enfim. Fiquem à vontade, eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários. Se você me assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Toda segunda-feira sai vídeo novo e também tem várias playlists aqui no canal com temas específicos, se vocês quiserem maratonar. Então a gente tem organização, a gente tem resenha, a gente tem indicação, enfim, vocês podem ficar à vontade aqui. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Tchauzinho!